Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de educação musical. E conforme pedidos, na aula de hoje nós vamos fazer algumas atividades práticas que seriam utilizadas ou poderiam ser utilizadas também em turmas mistas. Eu gostaria só de pedir desculpas que ontem a gente ia ficar muito mais interessante, né, com os alunos ao vivo, mas eu tive um problema com a minha câmera do Meet, então eu tive que, infelizmente, não pude gravar. Mas faça de conta que você está aí participando ao vivo, tá bem? Então, vamos lá. A realização de jogos virtuais ainda é muito importante nesse processo de ensino remoto que nós ainda estamos vivendo e também podem ser reaproveitados no presencial. Como? Ou você libera o link para o celular ou para o notebook, se tiver uma sala aí, né, de multimídia, ou você pode também fazer isso num telão, né, ampliado, com um áudio legal, com uma imagem bem visível, para que os alunos possam participar. Então, a ideia seria a distribuição de folhas, para que haja esse sentido de competição independente da faixa etária, e eles possam anotar as suas respostas. Um outro sentido também poderia ser colocar, de repente, no Google Forms, se vocês quiserem, tá? Ir lá com as instruções, com as alternativas, e eles apenas iriam selecionando a resposta que eles considerariam correta, para depois enviar o formulário. Outra questão, disponibilizar o link, como eu disse, no chat ou no próprio celular do aluno, para que eles possam jogar ao vivo, tá? Então, esse aqui é bem simples, tá aí para que vocês possam visualizar. Alguns são bem específicos para uma faixa etária de criança, mas outros podem ser, sim, jogados tranquilamente com adultos, tá? Clique no botão Jogar para iniciar. Qual é a nota que vem depois do Lá? Perfeito, nota Si. Qual é a nota que vem depois do Si? Qual é a nota que vem depois do Si, Ricardo? Aí vamos supor que ele escreveu Certo, Dó. nota Dó. Qual é a nota que vem depois do Dó? Qual a nota que vem depois do Dó, Maria de Nazaré? Isso mesmo, nota Ré. Qual é a nota que vem depois do Fá? Qual nota vem depois do Fá? Laís. E assim, os alunos acabam tendo que estar atentos. Vamos pensar no online agora, né? Se eles não ficarem atentos, eles não sabem qual é o nome do próximo que vai ser convidado. Vamos supor que o aluno colocou um que está errado. O próprio programa vai falar que está incorreto. E aí, fulano, qual é a resposta desse aqui? E aí eles vão interagindo ao vivo e também vão prestando um pouco mais de atenção, tá? Esse é um pouquinho mais difícil, porque ele vai exigir um pouco mais no sentido de coordenação e de agilidade. Então, para o público da terceira idade já seria um pouco mais difícil, tá? No caso aí. Mas nada impede que vocês realizem os jogos. Aí vocês vão ter que olhar com calma, né? Qual que vocês achariam viável, dependendo da faixa etária que tiver maior quantidade aí na sua turma. Então, aquele eu acho interessante, mas não para uma idade mais avançada, porque vai exigir um pouco mais, tá? Clique no botão Jogar para iniciar. Qual é o nome da nota que na clave de Sol é escrita na primeira linha suplementar inferior da pauta? Resposta errada. Eu perguntei qual é o nome da nota que na clave de Sol é escrita na primeira linha suplementar inferior da pauta. Qual é a resposta, Maria? Entenderam? Então, assim, dá para fazer de diversas formas, vai depender aí no caso, né, do objetivo da sua aula, se a turma interage bem ou não. Tem um outro também, que é o primeiro até que aparece, do maestro, que ele é um jogo interessante para coordenação motora, para ritmo, fala, pode ser utilizado também na aula de coral. Eu acho que dá um efeito, assim, bem interessante, tá? Porque ele vai falar da questão do pulso, do movimento de regência, e ao mesmo tempo isso dá a um entender no sentido de compasso, de marcação, de pulso. Você pode utilizar isso sobre vários aspectos, vai depender aí do propósito, do conteúdo trabalhado na sua aula, mas eu acho também que é bem interessante. No sentido de coordenação, independente da idade, tá? Eu acho que é possível fazer sim. Então, ele começa com a série do famoso tá, como se fosse um ditado rítmico. Tá, 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 tá. Vamos lá, José, faz o movimento binário para mim.
Agora, na tela, eu quero todos fazendo um movimento binário. Beleza. Vamos trabalhar pulso. 1, 2. 1, 2. E aí, como eu disse, vai depender, né, do aspecto do conteúdo da sua aula. Aí ele vai passar para o ternário. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dá para fazer espelhado e dá para fazer também no sentido, como eu disse, de pulso, compasso ternário. Vamos supor que você está trabalhando uma leitura aí no seu Pozzoli, no seu ditado rítmico, não importa. Ele pode também agir mais ou menos como um metrônomo. Então, além da coordenação do sentido regência, né, tem um quaternário, aí só ir clicando em seguinte, vão ter outras fases, também tem uma parte que explica inicialmente aí o conteúdo, tá? Eu acho que também é bem interessante, independente da faixa etária, tanto criança quanto um adolescente, quanto o idoso, pode sim e vai participar muito ativamente se você utilizar. Esse aqui, apesar, né, de ter um desenho, entre aspas, mais infantil, Crazy Maestro, ele também é interessante porque as notas vão passando. Então, assim, às vezes a gente pensa, mas esse aqui é um jogo para criança, o adulto não vai gostar. E às vezes você se engana. Depende de como está construído, do grau de dificuldade do jogo, às vezes é muito mais interessante do que um que não tem nenhum desenho ou aspecto aparentemente infantil, tá? Então, depende muito do objetivo aí da sua aula. Como eu disse, ele é bem interessante, e o legal também é que por ter um sentido de maestro, você pode também modificar o andamento, então você pode fazer mais rápido para que o raciocínio deles também tenha que fluir de forma mais ágil. Esse aqui da UFSCar também é muito interessante, tá? Só que tem que instalar, é um jogo que eu considero também ótimo, tá? Ele tem muitas coisas aqui que são gratuitas, ou seja, você pode aí instalar no seu computador, no seu celular, vai depender aí da sua aula, tá? Então, vale a pena. Esse aqui, ó. Essa é a página inicial, site de jogos, tá? É o T-Notas, ele trabalha leitura e memorização de notas na partitura, tem linha, espaço suplementar, várias opções, claves, inclusive foi até citado aí no nosso guia, né? Ele pode, dependendo do que você usar, né? Tem aplicativo para Android, para o Mac, para o Windows. Então, no caso aí, cada um vai escolher o que for mais viável para utilizar na sua aula. Seja você, como educador, utilizando na sua tela e o pessoal acompanhando, ou seja, todos interagindo ao vivo. Também vai depender do objetivo aí do seu conteúdo. Se vocês estivessem aqui na tela, a gente ia fazer um pouco para vocês verem como que é interessante, né? Mas acho que o que vale também são as dicas, né? Acho que vai dar para vocês depois mexerem com bastante calma, quem tiver interesse. Esse aqui também faz parte também de um dos materiais citados na UFSCar. Ele tem vários projetos, tá? Um são de notas musicais, um é de cifragem de acorde, então de nada iniciante tem, são jogos mais complexos, não deixa de ser interativo e ao mesmo tempo um conteúdo mais difícil e mais abrangente. Aí tem mecanismos de duração, tá? Então vocês vão aí depois olhar com calma e ver o que vocês gostariam de utilizar, tá? Mas, de qualquer forma, como eu disse, vai depender muito do perfil da turma e do conteúdo abordado, né? Uma aula anteriormente você pode ter explicado o conteúdo e depois entra o jogo, ou faz o jogo primeiramente, depois entra um pouco de conteúdo e vai mesclando aí os seus objetivos, tá? Esse aqui, por exemplo, é um treinamento para tocar. Tem até um aqui que é de flauta, tá? De flauta doce, como eu disse, tem jogos que são voltados mais para criança, mais para o público infantil, mas tem aqueles que dá para utilizar em qualquer idade, em qualquer faixa etária. Aí vem duas dicas para quem quer trabalhar no sentido de produção, né? Vamos supor que você vai fazer um trabalho sobre o rádio, né, que é um tema aí que está sendo muito discutido no nosso guia, e você tem uma turma mista. Você fez uma adaptação lá do Krieger,
daquela atividade do guia, pediu que eles fizessem uma lista das músicas que eles mais curtem, as músicas que eles mais gostam. Você pode depois também fazer uma simulação, um sintetizador, né? No computador, e você pode fazer uma viagem sonora, uma sonorização de uma história, de um trecho de vídeo. Por exemplo, você pode colocar um trecho de uma animação, que de nada infantil tem outros que são até vídeos de motivacionais, vamos dizer assim, tem animações excelentes no sentido motivacional. Você escolhe apenas um trecho, retira o áudio, deixa só a imagem. E os alunos ao vivo, você pode colocar 2 ou 3 vídeos e dividir em pequenos grupos, eles têm que sonorizar o que eles estão vendo. Então, você coloca primeiro aquele trechinho de animação, vídeo, e espera. Depois você repete sem áudio e peça que eles sonorizem. Então, eles mesmos vão fazer a voz do personagem, ou vamos supor, tem um barulho de chuva, usa uma sacolinha plástica, o barulho de alguma coisa, eles podem usar a própria mesa, uma tampa da casa deles. Aí vai muita questão também do improviso. Você pode dar um tempinho, né, como se fosse ao vivo, para que eles possam pensar, e aí também decidir, se for o caso, cada grupo de alunos, que personagens ou que momento vão entrar, e você pode gravar. É claro que dá para gravar isso no celular, normalmente, mas também você pode utilizar programas de estúdio, programas de sintetizador, que também vão facilitar a fazer os efeitos, né? Pode ter o canto, aí vai da criatividade, vai da proposta, pessoal, vai do perfil do que vocês querem. Então, esse aqui, por exemplo, o estúdio, ele é uma ferramenta em forma de website que possui uma parte free e permite criar acompanhamentos ou progressões harmônicas em diferentes instrumentos. A ferramenta aceita até 8 instrumentos simultâneos e não necessita de prévia instalação. Também tem a possibilidade de compartilhar as criações com outras pessoas, se vocês quiserem, tá? Por e-mail, direciona para site, então, né, tem várias opções. E só tem uma desvantagem, que é para quem não está muito familiarizado com cifras, não é possível criar melodias nessa ferramenta. Então, ele já até fala qual é a limitação. E ele necessita de um teclado ou algum outro instrumento virtual. Se houver necessidade de criar uma melodia, por exemplo, você pode utilizar o Cantabile, ou cantá-la, né, se for o caso, tocar no seu instrumento, utilizando a base harmônica do Jan Studio, tá? Você pode também ter em conjunto, né, um dos editores também foram citados, que é no caso aí o Audacity. Agora eu quero falar da parte rítmica. Você já introduziu figuras rítmicas, figuras bases, pausa. Uma outra forma também de fazer uma variante, eu chamo esse exercício de tatom. Então, você pode estipular que o tá é a figura que está abaixo e o tom é o que está com a indicação do xizinho acima. Então, por exemplo, a primeira linha. Tom, tom, tá, tá. Aí você pode variar. Você pode fazer gesto, tom, tom, tá, tá. Por exemplo, tudo que é tom vai aqui, tá aqui. Ou qualquer outro que você queira. É uma semana seguinte, eles estão com uma dificuldade de cantar intervalo. Eu passei intervalo de segunda, intervalo de terça, dó, ré, músicas que começam com esse intervalo, mas mesmo assim eles estão com dificuldade. Faz o tatom com o intervalo. Então, o tá pode ser o dó e o tom, por exemplo, pode ser o ré. Tá bom? Tom, tom, tá, tá. Segunda linha. Tom, tá, tom, tom, tá, tom, tá. Ou você pode trabalhar nome de notas. E aí você pode incluir, né, nesse tatom várias formas e um mesmo tipo de exercício você pode trabalhar várias aulas com conteúdos diversificados. Vou fazer o último. Tom, 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 tá, tom, tá, tom. Você pode fazer um dia só com segundas maiores, depois canta em segundas menores, ou uma turma faz o gesto, a outra turma canta, vou dividir, na tela faz o gesto. O bom do gesto é que você não precisa ligar o áudio, então dá para bastante gente participar junto. E depois a outra turma. E outra dica, se necessário, você pode usar
tipo aquele da regência que eu mostrei, alguma coisa que marque aquele pulso fixo, e você trabalha com todo mundo com o áudio desligado, uma turma cantando, a outra turma executando o ritmo, e vice-versa, tá? Esse tatom, ele dá muito efeito, é legal, porque o aluno, além de ter que prestar atenção no ritmo, ele também tem que prestar atenção, às vezes, no intervalo, no gesto, dá para fazer muita coisa aí só com esse exercício. Você pode também inverter, tá, gente? Você quer o agudo em cima, o grave embaixo, ou vice-versa, o tá fica em cima, o tom embaixo, isso aí não importa. Importa é o objetivo de aplicação. Então, se eu for só falar como leitura rítmica, tom, tom, tá, 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 tom, tá, tá, tom, tá, tom, 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 tá, tom, tá, tom. E assim, você vai fazendo as devidas variações. Uma outra coisa que eu gosto muito, que eu acho assim que é super válido, é a marcação de compasso, tá? Vocês podem usar bolinha, ou pedir para que eles façam desenho de 4 bolinhas, ou usar assim, ou bolinha de papel, aí vocês vão fazer tampinha de garrafa, o que vocês quiserem. Qual que é o objetivo aqui? É a gente trabalhar pulso, compasso. Você já falou um pouquinho sobre compasso, explicou isso para os alunos, ficou um pouco teórico. Então, nós vamos para a prática. Então, por exemplo, você vai usar o compasso binário. Então, você começa com apenas 2 bolinhas, ok? 1, 2. 1, 2. 2. Beleza, vamos aumentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora, só o áudio. Estilo diferente de música. Já entra na rádio. Lisa, a lua é nova cheia, minguante aparentemente fez. O cravo Quaternário. Você já está contando 4, né? Bom, então o objetivo aqui, trabalhou pulso, trabalhou ritmo, esse já pode ser uma introdução ou pode ser uma das aulas de base ou de colaboração aí para o estudo de compasso, tá, pessoal? Então, essas são as dicas, né, as poucas dicas. E claro, se tivesse vocês aqui participando como era para ter sido, seria ainda mais interessante. Mas espero que vocês tenham gostado das dicas. Esses áudios que eu usei são da coletânea Batuque Batuta, tá?
No caso aí, são apenas trechos justamente para trabalhar compasso, mas vocês podem selecionar áudios que os alunos escolheram anteriormente numa atividade de pesquisa, ou aqueles que você acha que são chamativos. Vocês viram que são estilos completamente diferentes, e nada de infantil, ok? Então, espero que vocês curtam aí. E mais uma vez, obrigada a todos, né? Essa disciplina foi bem interessante, né? Eu sei que muitos não trabalham com essa área de educação musical, mas de qualquer forma, eu fiquei bem feliz com o resultado da turma de forma geral e espero que tenham sido úteis as dicas. Muito obrigada a todos.